Muito bem, amigos, estamos nós de volta com mais um Tema Livre aqui na Nova Era TV e os assuntos são muitos na pauta que eu tenho agendada para hoje. Antes de mais nada, lembrarmos que muita gente diz que o ano começa depois do Carnaval, então que seja, Feliz Ano Novo a todos depois deste Carnaval e estamos na luta, na verdade, para quem precisa realmente trabalhar desde o primeiro dia útil do mês de janeiro. Mas, enfim, a gente fica envolvido com a situação política no Brasil e a gente sabe que nos parlamentos, no Congresso, na Assembleia Legislativa, existe um longo período de recesso e os deputados basicamente começam a trabalhar depois do Carnaval. Então, nesse sentido é que talvez se tenha essa ideia de que as coisas começam a acontecer e o Brasil começa a andar basicamente depois da festa de Rei Momo, do Carnaval. Então, mãos à obra e feliz Ano Novo. Mais uma vez digo a vocês. Antes de mais nada, eu quero fazer um rápido comunicado. Puxa, sumiu daqui agora o meu comunicado, mas não tem problema. Vamos deixar para depois. Mas está assumindo na cidade de Lages um novo bispo, era isso que eu queria anotar, estava anotadinho aqui, mas depois no segundo tempo da nossa gravação, a gente vasculha aqui e pega as informações com mais clareza para todos vocês. Mas, gente, falando em Brasil, a gente tem acompanhado o noticiário nacional e a cada edição que a gente acompanha, há uma tristeza, ou a tristeza se renova no espírito de toda a população brasileira. O que está acontecendo nesse Brasil? Na verdade, coisas que sempre aconteceram, mas que a partir de uns tempos para cá é que tem tido mais notoriedade na mídia nacional. E a corrupção, por exemplo, é uma coisa que é histórica, Eu acho que é desde o Império, aí do início da colonização portuguesa no Brasil, que as coisas já aconteciam em termos de corrupção. Mas, enfim, se você pensa que a Lava Jato é a solução para tudo, ainda não é. E tudo que está sendo hoje executado pela operação, a Operação Lava Jato, com prisões de diversas autoridades, aí, diversos criminosos de colarinho branco, ainda esta talvez seja uma pequena ponta desse iceberg gigante nesse Brasil, desse iceberg de corrupção que assola o território nacional. Ainda hoje, com certeza, em todas as repartições públicas, este grande mal que aflige a nossa população, que aflige o nosso país, continua sendo exercido na maior cara de pau. Muitos não vão ser descobertos, outros ainda vão ser descobertos. Mas, enfim, o nosso Brasil hoje, com toda esta carga tributária sobre as nossas cabeças e que nos tira praticamente 4 ou 5 meses do nosso salário apenas para pagar impostos, é algo que não poderia mais acontecer. O pior de tudo é que nos futuros governantes, nenhum deles é capaz de apresentar uma proposta nesse sentido de que possa, quem sabe, reduzir a carga tributária do Brasil e sair desse patamar de o país que mais cobra impostos do mundo, que tem a carga tributária mais alta do mundo. Uma vergonha, minha gente. E nós que amamos este país, sentimos na pele toda esta situação. É realmente algo que nos entristece cada vez mais. E saber que os governantes, os homens que estão lá hoje mandando neste país, estão carregados de processos, estão todo dia na mídia, até o próprio presidente da República, Michel Temer. A gente sabe que o homem está aí sendo processado por uma diversidade de problemas, de questões que envolvem o nome dele, e as coisas se arrastam sem uma justiça mais contundente, mais severa, mais rápida, mais ágil, e ainda com a complacência, talvez, de alguns ministros da Justiça que acabam amenizando a situação desses salafrários nacionais que roubam e continuam roubando e que estão saindo da cadeia apenas por um chamegão de um ministro desse que acha que ainda é injusto manter preso um cidadão desse nível. E assim por diante. Então nós não sabemos mais em quem acreditar, minha gente. Talvez devamos nos voltar apenas para os problemas locais, os conflitos locais, nos apegarmos às nossas autoridades locais, à nossa polícia, às nossas religiões, aos nossos credos, aos nossos governantes locais,
e talvez passar esta atribuição de confiança mais dirigida a essas pessoas que nos dirigem, digamos assim, nos governam dentro do próprio município. Porque nacionalmente nós não estamos vendo perspectiva nenhuma. Não há um nome à presidência da República que você possa estar consolidado e dizer: este é o cara que vai nos ajudar neste Brasil. Não existe ainda um nome que possamos realmente acreditar. Os que estão aí, minha gente, é de dar dó e principalmente dar medo, basicamente é isso. O Rio de Janeiro, principalmente, pobre população carioca. Olha, gente, eu não conheço o Rio de Janeiro, mas eu confesso a vocês que eu não tenho a mínima vontade de hoje sair de Lages e viajar até o Rio de Janeiro e ficar caminhando lá naquelas calçadões na frente das praias, porque eu não tenho coragem também de visitar o Rio de Janeiro. A população carioca está acuada, à mercê da criminalidade organizada, sem que o poder público de um Estado falido possa dar segurança, que é realmente uma prioridade do seu governo, dar a segurança àquele povo, e as coisas não estão acontecendo nesse sentido. Pobre povo carioca, a cidade maravilhosa está se perdendo por causa da criminalidade e a falta de comando. Só para você ter ideia, os últimos 2 governadores, um garotinho e o outro lá, estão presos, e assim por diante. Aí está a consequência de tudo isso. Se você tem comandante no governo na área da criminalidade, imagina então o restante nesse estado. Os bandidos lá estão pretendendo dominar o território do Rio de Janeiro e acho que estão conseguindo. Se não houver realmente uma força mais evidente através de uma intervenção militar, alguma coisa nesse sentido, não sei o que vai acontecer. Mas esse problema do Rio de Janeiro é apenas para dar um toque a vocês que nós temos que estar extremamente preocupados com a nossa segurança. Não imagine você que, estando em Lages, Correia Pinto, Campo Belo do Sul, enfim, São Joaquim, você esteja livre da criminalidade. Longe disso. Os bandidos estão em toda a parte. Eu estava até esta semana assistindo a um vídeo de um pastor colocando quais as razões das pessoas optarem pela criminalidade. É muito fácil para eles conseguirem dinheiro rapidamente, conseguirem status, mesmo arriscando a vida e arriscando a própria liberdade. Eles seguem na criminalidade porque tudo parece ser fácil. Roubar, matar, enfim, assaltar as pessoas, a mão armada pela rua e tudo mais, tudo é conseguido com a maior facilidade. Então, para que eles vão buscar uma escola que levam anos para se formar e depois vão ganhar um salário que sabe-se lá quanto depois de formado, não é? Quando que eles vão arrumar um bom emprego e ganhar um bom salário sem a formação? E assim por diante. Então eles não estão preocupados mesmo com a educação, não estão preocupados com o emprego, e o trabalho deles é basicamente a criminalidade. Mas enfim, aí vem toda esta história da Previdência, da reforma da Previdência, e que é outro ponto em que nós estamos angustiados. Eu falo nós, enquanto população, enquanto povo, enquanto cidadão. Então você imagina a Previdência, você se aposentando aos 65 anos de idade. Contribuir mais de 40 anos para depois se aposentar basicamente numa hora em que você está sem forças nenhuma para sobreviver ou para, quem sabe, buscar uma alternativa de vida após a aposentadoria. Uma pessoa aos 65 anos dificilmente consegue emprego, lá já na base dos 50, 55, já é complicado para um cidadão conseguir emprego, quanto mais continuar contribuindo até os 65 anos de idade. Eu, sinceramente, não posso imaginar que uma reforma da Previdência seja aprovada com essas condições, com essa imposição ao cidadão brasileiro. Não tem. E aí você imaginar todos os benefícios que a classe política do Brasil consegue fazer para si própria. Ou seja, tem aposentadoria, tem abono para isso, tem auxílio moradia, auxílio correio, auxílio telefone, auxílio combustível. Quer dizer, eles estão cheios de benefícios que estão um pouco ligando exatamente para que o cidadão brasileiro possa ter, neste contexto, algo que realmente beneficie a sua população,
o seu eleitor, enfim, o cidadão brasileiro. Nós estamos hoje numa questão bastante difícil neste nosso Brasil. A verdade é que a gente acaba acreditando que o próximo presidente, que o próximo governante, que o próximo deputado, que o próximo senador, eles farão melhor por este país. Mas acaba não acontecendo. São mais 4 anos de martírio, vem novas eleições e a gente aposta que mais 4 anos e a nossa idade vai avançando e a gente não vê benefício nenhum. Então, quando a gente assiste esses vídeos de brasileiros morando no exterior que comparam relativamente a vida que eles têm lá no exterior, lá nos Estados Unidos ou qualquer outro país, com a do Brasil, nós passamos a entender que nós estamos num inferno astral e que não sabemos quando poderemos sair disso. Embora tenhamos um país maravilhoso na sua questão geográfica, mas administrativamente nós estamos vivendo um verdadeiro caos. Os nossos governantes são os piores e os candidatos que estão aí tentando buscar a eleição também nenhum serve. Só Deus sabe qual será o nosso futuro nas mãos dessas pessoas inescrupulosas, dá para dizer, que comandam esse Brasil e que fazem parte do Congresso, que fazem parte de uma Assembleia Legislativa, que fazem parte de um governo municipal, de um governo estadual, de uma Câmara de Vereadores e assim por diante. Infelizmente, nós que deveríamos ser os patrões dos políticos, são eles que pisam na cabeça dos seus empregadores, ou seja, da população brasileira. Depois do intervalo, a gente retoma o nosso bate-papo aqui no Tema Livre. Até já! Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho? Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente. Ah, já? É, a pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Vou ficar te devendo. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Muito bem, estamos nós de volta então com o nosso Tema Livre e eu queria ter dado já no início do programa o comunicado de posse do 5º bispo da diocese aqui de Lages. E tem esse comunicado que veio diretamente do administrador apostólico aqui do município, o Dom Nelson Vestrup, né? Ele diz que com alegria comunica ao clero da diocese de Lages, aos seminaristas, às religiosas, aos religiosos e a todo o povo de Deus, aos meios de comunicação presentes em nossa diocese, bem como a todas as pessoas de boa vontade, que a solene celebração eucarística da posse canônica de Dom Guilherme Antônio Verlan já tem data definida. Será no dia 17 de março de 2018, num sábado, às 10 horas da manhã, na Catedral Diocesana Nossa Senhora dos Prazeres, a nossa catedral, então, no centro da cidade de Lages. Então, será o dia, então, 17 de março, às 10 da manhã, o ato de posse do novo bispo, o Dom Guilherme Antônio Verlan. Inclusive é catarinense, nasceu lá em São Carlos, no oeste do estado, pertinho de Chapecó. Já quero aproveitar aqui no blog também que já estão tratando da organização da Festa Nacional do Pinhão, a sua 30ª edição. Nesta última quinta-feira, houve uma reunião com os organizadores da Gabi Produções. Lá estiveram o Beto Ode e o Lauri Schwerer e adiantaram, então, que a proposta deste ano é definitivamente resgatar a história da festa, o histórico do município e, mais uma vez, uma tentativa de fortalecer o tradicionalismo. Em breve, teremos, então, a abertura oficial desta festa, com o lançamento do recanto e tudo mais. Enfim, está chegando, né,
mais um período de Festa Nacional do Pinhão. E por falar em Festa Nacional do Pinhão, ainda estão aceitando, se não me engano, até o dia 28 agora de fevereiro, as inscrições para a escolha da rainha e das princesas da Festa Nacional do Pinhão, as inscrições que podem ser feitas lá na Fundação Cultural. Está aí então uma dica sobre a Festa Nacional do Pinhão. Nesta última quinta-feira eu tive a oportunidade de acompanhar o último ato oficial do governador João Raimundo Colombo, aliás, como governador, aqui na cidade de Lages, com a inauguração da reforma do Colégio Industrial. E lá então estiveram muitas autoridades. Foi uma solenidade marcada por agradecimentos e homenagens ao governador diante de tudo o que ele construiu nos seus 7 anos e pouco de governo no estado de Santa Catarina. E eu quero dizer a vocês que, embora muita gente discorde, nós tivemos sim um dos melhores governadores do Brasil. Basta ver os números do estado de Santa Catarina em comparação com os demais, todos os estados da federação, a diferença da administração de João Raimundo Colombo. Então, quem fala mal, ou quem não gosta, ou quem critica é porque não tem conhecimento ou meramente porque não gosta apenas da figura do governador, ou é de outro partido, ou tem algumas questões pessoais ou profissionais que realmente possam interferir no pensamento positivo com relação ao homem. Enfim, Raimundo Colombo é meu amigo pessoal, gosto muito dele, torço para que ele tenha sucesso na vida política, demonstrou ter uma liderança no estado de Santa Catarina que nenhum lagiano, praticamente nos últimos tempos, tem mostrado e assim por diante. Então, o governador que nesta sexta-feira fez a transmissão de cargo ao vice Eduardo Pinho Moreira, o Raimundo, que pegou uma licença agora nesse período, não oficialmente, ele ainda não pediu a sua exoneração do cargo, mas de qualquer maneira transmitiu basicamente a partir de agora quem está governando o estado de Santa Catarina é o vice Eduardo Pinho Moreira. Ele retorna lá pelo dia 5, 6 ou 7 de abril, quando expira então o prazo legal, quando ele então definitivamente deixa o cargo e o governador hoje de Santa Catarina é Eduardo Pinho Moreira. Não sabemos o que vai acontecer, enfim, é um ano difícil, um ano de eleição, mas a gente sabe basicamente que Eduardo Pinho Moreira vai querer aproveitar ao máximo o uso da máquina para fortalecer a sigla do MDB e seus compatriotas, enfim, buscando uma posição diferenciada nestas eleições de outubro próximo. Não sabemos como vai ficar o convívio do PSD dentro do PMDB ou do MDB, porque os dois até então são governo, mas a partir de agora, com a caneta nas mãos de um PMDBista, não sabemos exatamente como vai ser feita esta condução, esse processo. Eu quero crer que os PDCistas, o pessoal do PSD, devam desembarcar, esse pessoal deva desembarcar do governo assim que Raimundo Colombo também efetivar a sua exoneração do cargo. Mas, enfim, nesta visita do Raimundo, neste último ato, eu acho que foi extremamente prestigiado, foi bom ter Raimundo Colombo fazendo esta inauguração e a gente tem realmente que agradecer por ter tido um líder deste cunho para o estado de Santa Catarina. Em vida, tenho certeza que muita gente, assim como eu, não vamos ver outro governador lagiano exercendo um cargo aqui em Santa Catarina, deste nível. Então, temos realmente que enaltecer o que ele fez e que não foram poucas coisas, basta você olhar ao seu redor e muita gente questiona. Raimundo Colombo poderia ter feito mais por Lages. Enfim, ele não era um governador lagiano, e sim de todos os catarinenses, embora tivesse nascido em Lages. Mas eu também tenho uma crítica que eu preciso dizer a vocês, porque faltou talvez de nós lagianos, nós empresários, ou seja, a classe produtiva da cidade de Lages e política, pudesse ter apresentado uma enormidade maior de projetos e levado até o governo do estado, lá no Palácio, lá no centro administrativo, e apresentado ao governador. Eu lembro que quando ele assumiu há 7 anos, ele pediu, gente, façam projetos, me apresentem coisas novas, levem essas propostas que eu vou fazer o possível para dar a vocês e dar a Lages o que vocês me pedirem. Gente, nem uma reunião empresarial
nenhuma comitiva de Lages esteve visitando o Palácio do Governo em 7 anos apresentando projetos. Aí há quem critique o governador e não critica, então, estas classes organizadas que não foram apresentar e não foram levar ao governo essa soma de projetos que poderiam ser muito bem aproveitados pelo município e pela região da Serra Catarinense. Algumas reuniões isoladas de gestores municipais foi só o que aconteceu. Enfim, está aí. Perdemos então o nosso governador, encerrou o ciclo dele, vem então uma fase diferente agora e torcer para que ele se eleja para o Senado. Vamos adiante. Dito isso, eu quero dizer mais uma coisa importante: acreditar na cidade de Lages. Com esta crise econômica e essa crise política que nós estamos ainda vivendo e que tão cedo não vai terminar, mas a crise econômica está muito perto de se terminar, o país já está ganhando um novo ânimo na área da economia e o município de Lages também está sentindo esta força positiva. Conversei isoladamente também nesta semana com o prefeito Antônio Seron e com o secretário de Fazenda e Administração, ou de Administração e Fazenda, Antônio Arruda. Ambos estão bastante otimistas com o ano que está aí começando agora após o Carnaval. Com as contas mais equilibradas, haverá mais possibilidade de investimentos, a cidade de Lages se desenvolvendo no campo das obras, como a Avenida Ponte Grande, inauguração do Complexo Araucária, a revitalização do centro, do mercado público, asfaltamento de uma série de ruas, enfim, diversas pequenas e médias obras complementares serão executadas nesse período do ano de 2018, sem contar o que vem pela frente em 2019 e 2020. Então, o que deu para sentir que as contas do município de Lages estão já equilibradas e que agora a administração, depois de ter assentado, as suas contas, ajustado para praticamente toda a máquina administrativa neste primeiro ano, embora tenha realizado já algumas obras, este ano de 2018 deverá realmente ser muito melhor. Como último assunto do nosso programa, eu quero trazer a vocês a questão da segurança. Será um desafio para os governantes essa questão da segurança. Eu toquei já no primeiro bloco a questão do Rio de Janeiro e que sirva de exemplo para que nós nos precavemos, que a gente possa se precaver diante desta situação da insegurança ou da segurança. Investir nela, o Estado de Santa Catarina precisa e o município também tem que corresponder nesse sentido. A cidade precisa ainda trabalhar muito a sua mobilidade urbana. O município de Lages está engessado e está engessando. Eu não sei o que se espera ainda para pensar melhor na mobilidade urbana. Quem sabe retirar aí uma dúzia de semáforos e colocar as rotatórias para fazer a cidade andar em pontos estratégicos da cidade. Não há, definitivamente, nenhum estudo nesse sentido para que se possa, então, trabalhar melhor esta mobilidade urbana. Eu estou, inclusive, com uma hora marcada para conversar com o secretário de Obras e de Planejamento, o Clayton Bortoluzzi, para entender um pouco mais qual será esse planejamento na área da mobilidade urbana aqui no município de Lages, se existe alguma estratégia nesse sentido, se existe também junto ao Diretran toda essa proposta. Eu sei que está tudo parado nesse sentido e a cidade de Lages tem momentos que não dá para andar, é um caos na cidade. Este já é um indicativo em determinados momentos, quando o trânsito fica caótico, que pode piorar também em outros horários fora do horário de pico. Então, está aí uma dica, alguma coisa nesse sentido. Vamos bater mais nesses assuntos através do blog, dos meus espaços, para ver se a gente consegue com que essas nossas lideranças melhorem também a questão da mobilidade urbana e principalmente no quesito segurança. Tá aí, tá dito para vocês. Assim, nós encerramos então o nosso programa de hoje e prometendo, se Deus quiser, retornar na próxima semana com mais assuntos interessantes e mais opiniões, informações e entre outras novidades do campo jornalístico. Até lá então, um abraço.